Olá, seja muito bem-vindo para mais um Estudo Central. Esse encontro em que nós nos reunimos para estudo da Palavra de Deus. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco. Peço que você já dê o like nesse vídeo, para que você compartilhe esse link com as pessoas que você ama, com aqueles que você gostaria que recebessem um pouquinho da Palavra de Deus, dessa mensagem de esperança, e também se inscreva no nosso canal. Olha só, nós já estamos na lição número 12, é isso mesmo, a lição da Escola Sabatina, que tem como tema geral, tema central, vida, morte e eternidade. Hoje nós vamos estudar o tema 12, daqui a pouquinho, segura a ansiedade aí. Antes de entrarmos propriamente no tema, gostaria de mandar alguns abraços aqui para os nossos amigos que nos acompanham. E o nosso abraço hoje vai para Maria Rigg, vai também para o Raimundo Ricardo Neto, e para Aparecida Alves. Muito obrigado porque você está sempre conosco. Muito obrigado porque você deixa os seus comentários aqui. E se você quer receber um abraço nosso no próximo vídeo, deixa o seu comentário aqui na lição também. Ao longo desse estudo que nós teremos, você pode escrever também aquilo que você compreendeu desse estudo, tá bom? A gente vai gostar muito de ler aquilo que você vai escrever aqui. Gostaria de apresentar então nesse momento os nossos convidados, pastor Tiago Monteiro, pastor aqui da APSO, Associação Paulista Sudoeste. Legal. É uma alegria estar com vocês e principalmente recapitularmos e vermos aqui tudo que a lição trouxe de especial para a nossa vida espiritual. É uma alegria. A alegria é nossa, pastor. Também temos hoje uma participação especial da minha esposa, Luciana Crepaldi. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Vamos juntos estudar mais uma lição. Vamos juntos estudar a lição. Eu convido você que feche seus olhos, também peço para que a Luciana faça essa oração para iniciarmos nosso estudo. Oremos. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui estudando mais uma lição. Que o Senhor possa nos iluminar e que tudo que seja falado aqui seja para que possamos compreender mais da Tua vontade para a nossa vida. Amém. Agradecemos pelas bênçãos recebidas, pelo Teu cuidado e proteção, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, se você não tem esse guia de estudos, você pode adquirir no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, mas você pode baixar também gratuitamente em PDF para acompanhar. Se quiser dar uma pausa nesse vídeo, baixa lá seu PDF e acompanha com a gente o estudo dessa semana, lição número 12. Nós vamos falar de um tema interessante, um tema que vem falando a respeito da cosmovisão bíblica. Eu trouxe um conceito básico aqui. De uma forma genérica, a cosmovisão é definida como a forma em que vemos ou enxergamos as coisas, baseadas naquilo, pela experiência que nós temos, pela nossa vivência, pelos nossos princípios, pelos nossos valores. Mas a lição traz para a gente uma outra definição de cosmovisão e eu gostaria que a Lu compartilhasse com a gente. A gente pôde estudar, perceber no estudo dessa semana, que o conceito de cosmovisão na Bíblia, ele é um pouquinho diferente, Ele é a cosmovisão do ser humano. O ser humano é composto por vários aspectos, São as dimensões básicas da existência humana. E a gente poderia classificar como dimensão física, intelectual, espiritual e social. Então, o ser humano ele é composto por esses 4 aspectos, Cada um deles tem a sua importância na vida do ser humano. E por que é tão importante a gente entender a cosmovisão? Pastor, diante desses milhares de anos de pecado, Sim. o inimigo vem tentando trabalhar na vida do ser humano para que haja uma inversão de valores. Desde o início foi assim, Desde Adão e Eva foi assim, até os nossos dias ele está trabalhando para tentar inverter os valores, confundir a mente do ser humano. E a lição traz justamente essa visão, essa cosmovisão, esse estudo da cosmovisão, para que a gente possa se preparar, para que nós possamos nos preparar, para quando nos depararmos com os enganos de Satanás. É isso mesmo? Sim, a lição ela é bem dinâmica e bem prática em nos mostrar. Eu achei muito interessante o conceito que a Luciana trouxe aqui para nós. Eu estou aqui em cima, sentado, com uma base de uma cadeira. Então, eu posso dizer que essa cadeira aqui, ela está sustentada por 4 bases, E ela que dá sustentação para o meu corpo, ela que está fazendo com que eu possa, de fato, estar sustentado. Eu imagino e vejo, através da palavra de Deus, da Bíblia,
Jesus sendo sustentado não só por uma base, mas a grande base. E ele era sustentado contra todas as tentações, ele era sustentado contra tudo aquilo que influenciava talvez ao pecado. E Jesus ele viveu num mundo em que ele era bombardeado constantemente, não só pelo pecado, mas pelas tentações. Mas sua grande base foi Cristo, foi Deus, foi seu Pai. E eu vejo que a lição dessa semana, a lição 12, ela fala muito sobre o que Jesus fazia para ele lidar contra as tentações e o pecado. E a lição ela fala que Jesus, ele além de orar, ele praticava o que ele orava. Ele apenas não chegava e falava, olha, eu vou orar por você, eu vou orar por mim, para que a tentação se afaste de mim, mas ele fazia de tudo para não estar em convívio, para não participar daquilo. Se cercava de cuidados para que a tentação não chegasse até ele. Sim. Né? E a Bíblia fala em outros momentos para evitarmos a aparência do mal. Com certeza. Né? Então, Jesus deixou o exemplo para mim e para você, para nós e para você, de que nós devemos evitar até mesmo a aparência do mal. O primeiro verso que a lição traz para a gente aqui, não o verso para memorizar, né? Mas o verso na questão número 1, ele cita Lucas 2,52 e lá diz o seguinte, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Ou seja, aqui nós temos as condições físicas, mentais, espirituais e sociais, porque ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Ele se relacionava com Deus e se relacionava com os homens. E eu achei interessante que a lição traz para a gente, dizendo o seguinte, que Jesus tinha uma paciência que nada conseguia perturbar. Né? Como ter a paciência de Jesus? Né? Como a gente consegue ter um pouquinho daquilo que Jesus foi? Né? Que tipo de relacionamento nós precisamos ter com Jesus, ou com Deus, ou de receber o Espírito Santo, para que a gente possa ter um pouquinho daquilo que Jesus foi. E ele segue aqui com uma segunda questão, que fala a respeito, na minha opinião, a respeito do amor. Né? Okay. Nós podemos seguir o exemplo de Cristo, de ajudar, interceder, ouvir e amar. Ou seja, o amor, ele vem sempre acompanhado de ação. Não basta dizer, eu amo, né? Eu amo como Jesus amou. É fácil, né, dizer, eu amo como Jesus amou. Não, ninguém conseguiu amar. Mas o amor, ele vem sempre carregado de ação, sempre acompanhado de uma ação, né? A principal ação de amor de Jesus foi exatamente se entregar na cruz por nós, né? Então, ele podia nos amar lá do céu, mas ele veio até a terra, ele viveu, ele sofreu, ele morreu por amor. Então, é um amor prático, né? Ele traz esse amor numa atitude de entrega de vida, né? Então, não é um amor teórico, é um amor prático que ele apresentou por nós. E aproveitando esse gancho da Luciana, o amor movido pela ação foi igual falar, olha, eu vou estar orando por você, mas se eu entendo a real necessidade daquela pessoa, às vezes a gente anda pelas ruas, eu percebo que alguém é um pedinte. Ele vai lá e a gente vê, você tem alguma coisa para me dar, eu estou com fome. E se eu passar e falar, olha, eu vou estar orando por você, eu vou matar a fome daquela pessoa? Com certeza, pode ser que eu ore para Deus colocar alguém na vida dela, mas esse alguém pode ser eu. E Jesus, ele era assim. Ele, olha, eu vou orar por você, mas além de orar, eu vou te ajudar para restaurar a sua vida. E a lição deixou bem claro aqui, né? A restauração do homem. Quando Jesus esteve aqui entre nós, ele não apenas orava, ele ajudava, mas ele buscava o seguinte, olha, agora que eu te ajudei, passa adiante, agora que eu te ajudei, restaura a sua vida para que você não caia mais nos mesmos erros, nas mesmas tentações. Mostre para você mesmo que você pode conseguir. Se eu te ensinei, você pode. Então esse é o grande mestre Jesus, né? Ele ensinava a restauração. Isso é muito legal. E o ser humano como um ser completo, né? Então, se a pessoa está passando uma necessidade de doença, por exemplo, talvez ela não consiga se dedicar totalmente à vida espiritual, de oração, de estudo, se ela está com uma dor física. Então, Jesus, ele traz a cura primeiro, para depois ele apresentar, né, o evangelho e toda a questão espiritual. Então, ele sacia primeiro a necessidade da pessoa, né, através do alimento, da saúde, da cura, e depois ele apresenta
a questão espiritual. E a lição também cita que é o método de Cristo, né? Olha Você só. atende a necessidade do próximo, que é o exemplo para nós. Atende a necessidade do próximo, seja ela qual for, mesmo que seja uma necessidade material, porque o ser humano é um ser completo, né? Ele tem todos esses aspectos que precisam ser supridos. Muito bem. A lição de segunda-feira vem trazendo o tema, o corpo como templo. E o verso que ele cita aqui para a gente está em 1 Coríntios 6,19, que diz que o corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós. Pastor, como entender o corpo como sendo o templo do Espírito Santo? A lição ela deixa clara que tudo que nós fizermos, tudo que nós estivermos ligados nessa terra, tudo tem que ser em prol para honrar e glorificar o nosso Deus. Até mesmo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, seja para ingerir, seja para comer, seja até mesmo para vestir. O nosso corpo, como o templo do Espírito Santo, ele tem que ser um corpo que não se mistura a máculas deste mundo. A gente tem opções a tomar, a gente tem muitas decisões a ter constantemente, mas a lição ela deixa bem nítido, né, que quando Deus criou Adão e Eva, a imagem de Adão e Eva era a imagem do Criador. Puros, né? Puros. Perfeitos. Isso, e por mais que o pecado esteve e ainda está neste mundo, a gente tem a decisão de não se misturar ao pecado. Perfeitos só no céu. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, a gente tem que estar seguros nessa terra, mas com os nossos olhos fixos no Criador. E o templo, o corpo como o templo do Espírito Santo, ele nos ajuda a entender que a gente precisa cuidar, a gente precisa manter e a gente precisa se preparar. Né? Como que a gente pode se preparar para uma maratona, como os atletas, se nem ao mesmo eles estão fazendo a sua parte? E a gente vê os grandes campeões, né, das maratonas, das atividades físicas, eles fazem o melhor. Então, fazer o melhor é você constantemente estar cuidando do seu corpo, estar cuidando da sua saúde, saúde física, mental, né, e a espiritual também. E quando a gente não preserva o nosso corpo, a gente está agredindo, né, o nosso corpo através de uma alimentação inadequada, falta de sono, falta de atividade física. A gente está destruindo aquilo que Deus criou. Né? Deus criou o nosso corpo, apesar de hoje ele não ser mais perfeito como ele foi criado, né? Quanto mais nós pudermos preservar, mais próximo a gente vai estar do propósito ideal que foi o criado por Deus. Apesar de que, né, aqui no estudo também a gente pode ver, por mais que a gente faça as coisas, nós vivemos num mundo de pecado. Sim. Então, nós temos as consequências do mundo que a gente vive. E se a gente, mesmo fazendo a nossa parte, cuidando, isso não nos isenta de viver coisas ruins. Né? A doença vai existir, a morte vai existir, coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem a pessoas boas, né? Seja no aspecto de saúde ou não. Muitas pessoas se questionam por que tal doença, por que comigo, por que com o meu familiar. E isso vem exatamente do mundo que a gente vive, né? Do contexto que a gente está inserido, da transgressão de tantos anos, Sim. Da decadência do ser humano desde a criação até hoje. Então, infelizmente, por mais que a gente faça a nossa parte, né, a gente vai viver as consequências do mundo pecaminoso que a gente está inserido. Muitas crenças ou muitas pessoas têm uma certa dificuldade para compreender, né, isso que você está dizendo, que a pessoa vai levar uma vida saudável, a tendência dela é não ter doenças ou qualquer coisa nesse sentido. É verdade, né? A tendência é que se você leva uma vida saudável, uma refeição saudável, segue ali os princípios saudáveis, você tende a ter um corpo mais saudável, uma vida melhor. Porém, não é a garantia, né? A lição traz um texto aqui para a gente, que diz assim: a restauração é um processo de toda a vida, só que será completado na segunda vinda de Cristo, quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Então, eu não sei que tipo de problemas você enfrenta, não sei se você tem alguma doença que você está lutando contra ela, alguma dificuldade, algum vício,
problema que você não vê saída. Deus tem a solução para o seu problema. Acredite, confie nele, entregue sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. É o que diz a palavra dele. Tá? Que fique essa mensagem de esperança para você que sofre, porque nós vivemos num mundo de pecado, né? E o mundo de pecado traz o sofrimento, infelizmente. E o segundo verso que traz, confirmando então o que a Luciana acabou de dizer, ele está lá em 1 Coríntios 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa meta, nosso objetivo, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Que Deus nos ajude a seguirmos nesse caminho. Vamos dar sequência aqui, a mente de Cristo, como entender a mente de Cristo, o que a Bíblia vem falando a respeito da mente de Cristo. Alguns acreditam que o indivíduo será transformado com a mudança de ambiente, né? Então, eu vou evitar um ambiente que seja ali danoso para mim e isso já é o suficiente. Não está errado esse conceito, né? Se eu quero evitar coisas ruins, eu não posso estar em lugares, eu devo evitar lugares que têm coisas que vão me prejudicar. Mas só isso basta? Basta apenas me isentar, vou me trancar num quarto e ficar ali, é essa a solução para a vida? O que vocês entenderam desse ponto? Jesus agiu dessa maneira? Era isso que eu ia comentar, né? Jesus ele esteve diante de muitas pessoas que praticavam até os pecados ali na frente dele. Sim. Mas Jesus ele não participava daqueles pecados. Foi criticado, inclusive, ele foi né, pastor? Ele come com pecadores. Come com os pecadores, ele está ali, olha, uma prostituta passando, ele foi lá e perdoou aquela prostituta. E Jesus, pelo contrário, Jesus ele não se misturou, ele estava perto, ele, como a gente falou aqui anteriormente, né, ele procurava ensinar na prática com amor, restaurar a vida, mas ele falou assim, vá, mas não peques mais, né? E Jesus deixava bem claro isso, né? Mude o seu conceito de vida. O que me lembra essa parte da lição foi a própria história, lógico, a lição não comenta, mas foi a história de José, né? José, ele teve um momento ali em que estava diante da esposa, né? De uma pessoa ali que era poderoso, o chefe dele, né? poderoso, e em algum momento ele fugiu, né? A Bíblia relata que ele chegou a fugir daquele ambiente. Em alguns momentos a gente precisa fugir, sim, mas é mais do que fugir, é você mudar o seu conceito, né? Você fugir não fisicamente, mas também em pensamento, né? E o próprio Cristo, ele nos mostrou que se ele conseguiu vencer as tentações, a gente também pode vencer as tentações. Amém. Né? Isso é importante. Então, você que está nos ouvindo agora, se tem algum pecado acariciado, algum pecado que você fala assim, olha, é impossível eu sair desse pecado, né? Saiba que o próprio Jesus Cristo, ele mostrou para nós que é possível, ele deixou muitos exemplos disso, né? A gente tem que mudar o conceito da nossa mente também. Né? Quando a pessoa ela pode nunca praticar um ato mau, né? Especificamente um ato em si, por exemplo, ela pode ter uma raiva, um ódio de alguém, e ela pode nunca agredir fisicamente essa pessoa ou até atentar contra a vida dela, alguma coisa assim. Mas se ela nutrir no seu coração o ódio, o rancor, tiver só pensamentos negativos, sentimentos negativos em relação àquela pessoa, ela está praticamente matando alguém todos os dias, né? Então Jesus ampliou o conceito de pecado, né? Ele fala, até aquele momento as pessoas não podiam fazer coisas, e aí ele traz isso para o pensamento também, né? Não adianta você não praticar, mas no seu coração, no seu pensamento você desejar aquele mal. Ou seja, é uma transformação de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Sim. Não apenas do ambiente. Lógico que o ambiente é importante, mas como o pastor falou, Jesus estava nos lugares com pecadores, mas ele não estava inserido naquele local. E uma outra coisa importante, que a gente já estudou nessa lição, Jesus se preparava para estar nesses lugares, né? Então ele tinha a mente pura, ele tinha a mente santa, ele tinha a mente purificada, para poder estar nesses ambientes sem se contaminar, né? E esse é um grande exemplo para nós, né? Porque a gente busque diariamente a comunhão com Cristo, para que quando nos depararmos com o pecado ou com a dificuldade, a gente está preparado para enfrentar. E Jesus, ele nunca foi um homem desorganizado.
Ele esteve nessa terra, era Deus, mas ele não era um homem desorganizado. Ele tinha os seus momentos. Ele tinha o seu momento na sua missão, ele tinha o seu momento para estar com o povo, mas ele tinha o seu momento de oração, ele tinha um momento em dormir. Quantas vezes passagens bíblicas falam, Jesus estava dormindo? Mas por quê? Porque é necessário a gente cuidar do nosso corpo, é necessário a gente cuidar da nossa mente, da nossa alimentação, né? E a alimentação, de acordo com alguns estudiosos, fala que tem muito a ver também com o nosso pensamento. Aquilo que você come, aquilo que você fala, Então a gente precisa cuidar, ou se organizar. E se a gente se organizar, a gente vai ter mais sabedoria para isso. Por isso que a lição, ela fala, né? A gente pode reivindicar as promessas de Deus, mas além de reivindicar, a gente precisa também se preparar constantemente. E isso, a preparação, eu creio muito que é uma vida diária, né? Um constante relacionamento com Deus. Ou a gente pode ler em Filipenses, né? É um verso conhecido, que fala que é tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se a gente traz no nosso dia a dia, na nossa vida, esse tipo de pensamento, a gente vai desenvolver um caráter e vai manter as atitudes de acordo com esses pensamentos também. Então, é a nossa mente dirigindo a nossa vida, o nosso dia a dia, seja no trabalho, em família, para o conceito de Jesus, né? Para o exemplo de Jesus, que ele nos deixou a seguir mesmo, né? Sim. Portanto, se você quer se parecer mais com Cristo, siga esses conselhos que foram ditos aqui nesse momento. Estamos caminhando para o final da lição, vamos falar rapidamente aqui a respeito da orientação do Espírito Santo, né? Existe um conceito ainda meio distorcido a respeito do Espírito Santo, né, de que muitos não creem que ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa, que ele tem personalidade, e outros também elevam os dons do Espírito Santo acima do seu poder transformador, como se fosse um superpoder de um super-herói. Não, eu tenho o Espírito Santo, eu mando curar, ele é curado, eu mando acontecer, acontece, mas não é assim, né, pastor? Não é assim que funciona. O Espírito Santo não está aqui para me dar um superpoder, para meu... Para crescimento em qualquer área da vida. Não, né? O Espírito Santo, ele se envolve com aqueles que pedem o poder do Espírito Santo. Não é predestinação, o Espírito Santo é para aquela pessoa, mas para essa não. Ou o Espírito Santo, ela serve para uma pessoa que talvez esteja comprando dons e talentos. A gente vê várias denominações hoje que exercem, falam assim, olha, você pode ter o poder do Espírito Santo, mas para isso você precisa comprar esse poder. E quando eu falo comprar, não é só financeiramente, é pelas obras. Né? E a gente fala que a lição, ela deixa bem claro que o Espírito Santo jamais vai guiar alguém para longe da palavra de Deus, que ele mesmo inspirou, mas que sempre nos leva à conformidade com a sua palavra. Então, o Espírito Santo, ele atua na vida das pessoas, mas desde que a pessoa esteja em conformidade com a palavra dele. E a Bíblia deixa bem claro o que é estar em conformidade. É aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Né? Sim. É uma das. Né? A gente vê outras orientações que a Bíblia dá. Então, quando ele fala assim, olha, eu tenho o Espírito Santo, mas será que os frutos dessa pessoa realmente indicam isso? Né? Então, quando eu vejo muitas pessoas, eu tenho muitos amigos e familiares que são de outras denominações, a gente respeita, né? Mas eu vejo assim, olha, eu tenho o dom do Espírito Santo. Legal, você tem o Espírito Santo na sua vida, mas eu fico vendo algumas coisas que fazem que às vezes não condiz com a palavra de Deus. Então, elas mesmas, né, elas falam assim, olha, então não é aquilo que eu queria, não é aquilo que eu sirvo. Então, a lição deixa bem claro, né, a orientação do Espírito Santo. Qualquer coisa que nós vamos fazer, a gente tem que pedir orientação do Espírito Santo. E apenas eu dizer que tenho Espírito Santo não quer dizer que eu tenho Espírito Santo. Não quer né? dizer. Às vezes eu pratico algumas ações ou atitudes, eu tenho o poder do Espírito Santo, como aconteceu na história que a lição relata aqui, de Simão, não Simão Pedro, mas Simão, um feiticeiro que havia lá em Samaria, Sim. que ele viu então os grandes feitos de Felipe, de Pedro, de João, e ele falou, como é que eu faço para comprar isso daí, né? Ele falou, não, você está equivocado, não é assim que funciona. Né? Você tem que ter um relacionamento com Deus, verdadeiramente com Deus, para que você tenha, para que você receba o Espírito Santo. Então, não sou eu que faço uma troca com Deus.
parte de mim entregar a vida. E aí o Espírito Santo vai agir. E é uma busca diária, né? A gente tem que buscar todos os dias receber o batismo do Espírito Santo, né? A gente tem que, no início do nosso dia, antes das nossas atividades, buscar. Porque se nós nos afastarmos e deixarmos de ter essa comunhão diária, a gente vai perdendo a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, não é uma coisa que você recebe uma vez e ali você vai carregar para sempre. Você tem que sempre estar buscando e estando pronto todos os dias, se colocando à disposição para receber essa bênção. É isso mesmo. E a palavra que me chamou muita atenção nessa lição, quando fala sobre a orientação do Espírito Santo, é que para termos a orientação do Espírito Santo, nós precisamos nos consagrar. E essa palavra é muito forte para mim, consagração. Eu fiquei pensando para a minha vida espiritual. Talvez eu ainda esteja longe de estar 100% consagrado. Mas quando eu penso na graça de Cristo, que Ele morreu por mim naquela cruz, aí eu entendo, né, que por mais que eu não esteja 100% consagrado, eu acho que nessa vida a gente está buscando estar consagrado diariamente, mas é pela graça. E a graça que me sustenta, é entender a graça de Cristo, né? Ele se doou para que eu tivesse a oportunidade de me consagrar. Então, isso me chamou muita atenção. Muito bem, chegamos ao final do nosso estudo. A mensagem que eu gostaria de deixar final aqui para vocês. Se consagrem. Busquem a palavra de Deus e busquem o relacionamento com Deus. Quer se parecer com Jesus? Busque conhecer a Jesus. Quer praticar os atos, as atitudes de Jesus? Conheça Jesus e se relacione com Ele. Busque o Espírito Santo, que Deus dá em abundância, como diz na palavra dele. Pastor, gostaria que você fizesse uma oração para a gente encerrar esse estudo. Vamos orar então. Senhor, querido Deus, amado Pai, nós agradecemos imensamente porque o Senhor, através da sua graça, nos dá a oportunidade de olharmos para nós mesmos e percebermos que através de nós não podemos nada para vencer o mal. Mas quando olhamos para o Senhor, com o Senhor nós podemos vencer as tentações, nós podemos vencer as nossas fragilidades humanas e podemos, além de tudo, receber o poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Senhor, nos sustente, nos abençoe e que através desse conhecimento a gente possa crescer assim como Cristo cresceu em sabedoria, Ele cresceu em graça, estatura e também, Senhor, entre as pessoas, Ele sempre fazia o melhor para atender e restaurar a vida delas. Amém. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, obrigado por essa lição, tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Tiago, Lu, muito obrigado pela participação de vocês e muito obrigado a você que nos acompanhou. Que Deus abençoe muito a você. Um grande abraço e até o próximo Estudo Central.